Hoje no calendário Vaishnava, o nosso calendário, é o dia do desaparecimento de Srila Vansidas Babaji Maharaj. À noite vamos ler a vida dele, sobre a vida dele, quem foi ele. E Srila Acharya Maharaj diz que nós temos que levantar de manhã e ver o calendário todos os dias. E glorificar aquele que está aparecendo, aquele que está desaparecendo, enfim. Ver quando é Ekadashi, nós temos que ver o calendário todo dia de manhã ao acordarmos. Então hoje é o dia transcendental do desaparecimento de Srila Vansidas Babaji Maharaj Ki Jai. À noite, como eu disse, vamos falar sobre a vida dele. Tem um texto de Srila Siddhar Maharaj falando sobre a vida dele. E agora nós vamos continuar a ler o livro de Srila Siddhar Maharaj, O Vulcão Dourado do Amor Divino. Estamos no final do livro, na parte de conclusão do livro. Então estamos lendo agora o subtítulo A Marcha Progressiva Rumo à Deidade, a Deus. E aí, já lemos esse trechinho aqui, mas vamos ler novamente. Aqui foi falado, né? Lemos ontem de manhã, que o teísmo a gradação. Então, ele está falando aqui que o teísmo tem gradação. Então, o serviço devocional nunca para e ele sempre é progressivo. Aqui no mundo material, nós progredimos espiritualmente de acordo com a nossa prática devocional correta. E no mundo transcendental também, lá existe a progressão. Você pode chegar lá e ir viver com o Senhor Narayana, que é o lugar menos elevado espiritualmente, mas todo mundo que está lá são devotos puros. Mesmo aquele que vive lá em Vaikunta com o Senhor Narayana, o grão de areia de Vaikunta, a folha de grama de Vaikunta são devotos puros. Para nós chegarmos a esse estágio, mesmo sendo lá o lugar menos elevado espiritualmente, somente devotos puros vão chegar lá. Somente quem está em Sharanagati, quem ama a Deus plenamente. Veja só como nós somos insignificantes. Nós somos insignificantes espiritualmente, porque alguns acham que são muita coisa, que já são devotos, que usam laranja, uma roupa laranja, açafrão. Ele acha que ele é muita coisa, mas ele ainda está aqui no mundo material. Ou ele ou ela, enfim, está aqui no mundo material ainda, sujeito aos prazeres dos sentidos, querendo desfrutar do paladar, da visão, do olfato, do tato, da audição. E lá no mundo transcendental, um grão de areia lá é infinitamente mais elevado do que nós. Uma folha de grama é infinitamente mais elevada do que nós. Tudo lá é mais elevado do que nós. São devotos puros que atingem lá, que chegam lá. Somente devotos puros chegam lá. Somente quem tem amor puro por Deus vai chegar no mundo transcendental, para a Vyoma. Mas lá tem progressão. Então, um grão de areia lá, onde vive o Senhor Narayana, ele pode ter a progressão. E aí, ele vai, em vez de neutralidade, ele vai atingir um relacionamento de servidão lá. A alma, ela não se sente mais tão feliz, ela tem o desejo de servir, não somente de ser neutra. E aí, ela vai ter esse desejo de servir, ela vai subir de posto. Ela vai ser elevada para o posto de servidão. E aí, não tem mais o que avançar quem vive com o Senhor Narayana. Não tem mais como avançar. Ao momento que você está servindo ele, não tem relacionamento de amizade. Mas se você deseja ser amigo de Deus, você vai para outro plano.
você vai para Ayodhya. Ayodhya é onde vive o Senhor Ramachandra, e lá existe o relacionamento de amizade. Sakyarasa, lá existe Sakyarasa. E aí se você tem aquele âmbito, aquela vontade de ter um relacionamento de parentesco com Deus, você quer evoluir, você quer ter mais proximidade de Deus, você quer ser parente de Deus, e você vai para o outro plano. Porque em Ayodhya tem um relacionamento de paternal, mas é praticamente meio relacionamento. Porque o pai do Senhor Ramachandra, ele tem uma relação com ele, mas não é a relação de pai que existe em Goloka Vrindavana. Então é meio raça de Vatsalya raça. É meio só, não é completo. E aí aquele que deseja realmente ser pai de Deus, né? Ele tem esse âmbito, ele vai ser elevado para o outro plano, onde tem esse relacionamento. E assim vai subindo até chegar em Goloka Vrindavana, que tem os 5 tipos de relacionamento. Mas como eu falei anteontem, um grão de areia em Goloka Vrindavana, ele é mais elevado do que qualquer outro relacionamento com Deus em outro local. Shantarasa em Goloka Vrindavana é mais alto do que qualquer outro relacionamento. Tanto é que Uddhava, ontem lemos, né? Ontem começamos com o texto, com a leitura, Uddhava falando que ele queria ser uma folha de grama em Goloka Vrindavana. E Uddhava é o melhor amigo de Krishna em Dwaraka. Veja só, uma posição de amigo, de melhor amigo, ele prefere largar isso para ser uma folha de grama em Goloka Vrindavana. De tão elevado que é Goloka Vrindavana. Então é progressivo, o avanço espiritual é progressivo, nunca tem fim. O avanço espiritual nunca tem fim. Sempre pode ser alcançado uma posição mais elevada. O que significa uma posição mais elevada? Um sabor superior. Quem está no mundo transcendental, em Shantarasa, lá com o Senhor Narayana, ele tem um sabor pleno, sabor superior, claro, devoto puro. Mas o relacionamento de servidão é maior, o êxtase é maior do que neutralidade. E aí você vai para Ayodhya, onde vive o Senhor Ramachandra. Lá mesmo o relacionamento neutro é maior do que o relacionamento de servidão com o Senhor Narayana. Então, o que fala, o que é mais elevado ou menos elevado? É o relacionamento que você tem com Deus. Alguns dão mais prazer do que outros. Todos dão prazer pleno, mas uns dão mais do que o outro. E o que dá o prazer maior, o êxtase maior, a ananda maior? É o relacionamento de Madhurya Rasa. E dentro do relacionamento de Madhurya Rasa, qual que é maior? É o amor diamante, que tem lá em Goloka Vrindavana. Só existe em Goloka Vrindavana. Então, Srila Siddhartha Maharaj fala, todas as religiões são iguais? Não. Aqui no mundo material, né? Agora vamos passar para o mundo material. Todas as religiões são iguais? Não, não são. Qual que é a religião superior à outra? Existe isso? Uma religião superior à outra? Sim, existe. E como que nós vamos analisar qual que é superior a qual? E aí Srila Siddhartha Maharaj fala, você tem que analisar se a religião que você está analisando, ela vai te levar para um lugar que você nunca mais vai voltar para o mundo material. É uma religião que vai te levar para um lugar que é eterno, você nunca mais voltará para cá? Essa é mais elevada do que aquela que vai te levar para um lugar temporário. Então, se você segue uma religião que vai te levar para um lugar temporário, ela é menos elevada do que aquela que vai te levar para um lugar eterno. Você vai ficar eternamente lá. Qual que é o outro ponto que nós temos que analisar? Nessa religião, você vai ter o conhecimento pleno. Você vai ter o conhecimento pleno. Essa é outra
outro ponto em relação à religião, qual que é mais elevada que outra. E, na verdade, o ponto principal para ver qual a religião é mais elevada é o quanto de êxtase, quanto de ananda, o quanto de bem-aventurança essa religião está prometendo para você. Então, o Gaudiya Vaishnavismo, ele vai te levar para um lugar que você nunca mais vai voltar para cá, para o mundo material, é eterno. Você vai ter a consciência plena de Deus e você vai ter o êxtase maior que existe. Ananda, bem-aventurança. Não existe nada superior a esse plano que o Gaudiya Vaishnavismo vai te levar. E mesmo nesse plano que eu acabei de falar agora, que é o mais elevado, existem escalas, existem níveis de êxtase, de bem-aventurança, de felicidade plena. Então, é isso que a pessoa tem que analisar. Qual a religião é melhor que a outra? Depende da quantidade de felicidade, de êxtase que a religião vai te proporcionar. Essa é uma forma de analisar. É tudo igual? Não, não é tudo igual. Srila Siddhartha Maharaj fala, nós não somos iguais ao outro. E mesmo nós mesmos, o nosso lado direito é diferente do nosso lado esquerdo. Se você pegar a tua mão direita, ela é diferente da mão esquerda. Se você pegar o teu rosto, no computador dá para fazer isso, né? Tem algum programa lá que faz isso. Você pega no computador algum programa, você tira uma foto tua, você divide o lado direito e o lado esquerdo, o teu olho não é igual. A parte do teu lábio direito é diferente da parte do lábio esquerdo. A orelha é diferente. Nem nós mesmos, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Como que vai ser tudo igual? Então essa ideia que alguns têm, todas as religiões são iguais, todas as religiões vão te levar para o mesmo lugar. Não, não é assim. Não é assim. Cada prática vai te levar para algum lugar. E cada religião, ela tem uma prática devocional. Alguns fazem caridade, outros fazem austeridade. Alguns fazem sacrifício de animais, outros fazem cantos. Cada um tem uma prática devocional. Alguns querem ajudar o corpo dos outros, outros querem ajudar a alma dos outros. Então, cada um vai te levar para um lugar. E o teísmo, a religião mais elevada, a religião plena, é o teísmo que Mahaprabhu vem nos dar. Mahaprabhu vem nos dar o teísmo mais elevado. Mahaprabhu vem nos dar o caminho para nós irmos para Goloka Vrindavana. Não existe nenhum lugar mais elevado do que Goloka Vrindavana, no mundo transcendental. E algumas religiões não vão te levar para o mundo transcendental. Elas vão te levar para o mundo material celestial. É o céu. Algumas religiões falam em céu o tempo todo. O céu, o céu. O céu é perfeito. O céu não tem sofrimento. O céu não tem sofrimento. É uma vida muito melhor do que aqui na Terra. O céu, os planetas celestiais. Mas não é eterno. Você irá para lá, mas vai voltar para a Terra. Quando você gastar esse karma bom, você volta para a Terra. Então, é diferente. É progressiva a vida espiritual, mas depende da prática, é diferente. Vamos então continuar a leitura aqui. Agora, o pessoal aí do lado da obra começou a fazer barulho, mas eu creio que dá para escutar, porque o microfone está bem próximo aqui. Eu acho que não vai atrapalhar tanto assim. Então, o subtítulo é O Coração de Krishna. Devemos depositar a nossa fé nestes temas sutis. Somente através da fé de uma ordem mais refinada, nós podemos ser levados a esse quadrante superior. Então, a fé é extremamente importante. Somente com uma fé refinada, nós podemos ser levados para esse quadrante. Qual é esse quadrante? É o mundo transcendental. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé no que o Guru fala.
nós temos que ter fé na Escritura. Quando nós lemos aqui esse livro, ou qualquer livro da missão, nós temos que ter fé que o Guru está falando é a verdade. Se você não acredita no Guru, o que você está fazendo na missão? É como ir no médico. Se você vai no médico, o médico te dá um tratamento e você não confia nele, largue o médico, mude de médico. Você tem que confiar plenamente no que o seu médico está falando. Como você vai fazer um tratamento se você não confia no que ele está falando? Da mesma forma o Guru. Você tem que ter fé no que o Guru fala. Senão você tem que abandonar o Guru, aquele Guru, procurar outro Guru. Senão você vai ofender o Guru. Então, se você está ofendendo o Guru, abandone ele. Abandone ele e encontre outro. Se você não tem fé naquele Guru, como você vai praticar algo se você não acredita no que a pessoa está falando? A pessoa fala para você, você tem que fazer isso, isso, isso todo dia. Mas você não acredita, você não vai fazer. Nós só fazemos o que a pessoa fala e se nós acreditamos na pessoa. Se a pessoa tem uma confiança, se você tem confiança na pessoa e a pessoa te orienta, você vai segui-la, senão não. Então a fé é extremamente importante, como diz aqui. A concepção mais elevada encontra-se no coração de Krishna. Nós temos que entrar no coração de Krishna em nenhum outro lugar. Ainda que nos passatempos conjugais de Krishna com as gopis, Madhura, Lila, sejam supremos, eles não ocorrem sozinhos. Essa parte já lemos ontem, mas vamos ler novamente. Há muitas outras coisas presentes em seus passatempos. Os passatempos de Krishna com os seus amigos, parentes, são essenciais para dar o respaldo aos seus passatempos. Então, é o que foi falado ontem, né? Nós já comentamos sobre isso ontem. Não adianta somente ter Krishna e as gopis, tem que ter tudo junto. Tem que ter os amiguinhos, tem que ter Mãe Yashoda, tem que ter o rio Jamuna, tem que ter toda a parafernália que existe em Goloka Vrindavana. Para acontecer o Madhurya Rasa, o relacionamento conjugal, tem que ter todo o ambiente próprio. Não é só Krishna e as gopis, ou Krishna e Shrimati Radharani. Tem que ter todo o conjunto. E o que é Vrindavana? As areias do rio Jamuna, o bosque e os pássaros, os pavões, veados, as vacas, os vaqueirinhos e as cavernas da colina de Govardhana. Tudo isso é necessário para ter Madhurya Rasa. Como foi falado aqui, a areia do rio Jamuna, o rio Jamuna, os vaqueirinhos, as cavernas da colina de Govardhana, as vacas, os pavões, tudo é necessário para o relacionamento de Madhurya Rasa, o relacionamento conjugal. Os parentes maternos, tudo está presente de forma bem planejada e muito apropriada para os passatempos de Sri Krishna. Vrindavana é indispensável para os passatempos de Radha e Govinda. Quando Radharani se encontra com Krishna em Kurukshetra, a sua mente, ontem eu comentei sobre isso, né? Mas agora vamos ler. Quando a Shrimati Radharani se encontra com Krishna em Kurukshetra, a sua mente viaja para Vrindavana. Ela pensa, Krishna está aqui
e eu também estou aqui, mas a sua mente corre para Vrindavana. Em Kurukshetra, Shrimati Radharani, ela anseia pelo ambiente de Vrindavana e deseja companhia de Sri Krishna lá. Naquele ambiente, toda a parafernália de Krishna e seus associados divinos tem o seu próprio valor exclusivo e não podem ser eliminados. Então, Shrimati Radharani, quando encontra Krishna em Kurukshetra, que ela vai lá porque ele se afastou dela, ela vai em Kurukshetra, ela pensa em Vrindavana, ela está pensando que ela está com Krishna em Vrindavana, com toda a parafernália. O ambiente é extremamente importante de Vrindavana para acontecer o relacionamento de Radha Krishna e o relacionamento de Krishna com as gopis. Lá tudo é perfeito, foi arranjado de uma forma perfeita para tudo acontecer corretamente. Em Kurukshetra isso não é apropriado, não que não é apropriado, não é o ambiente perfeito. Ela não se sente tão feliz quanto ela está em Vrindavana com Krishna. Quando ela está em Kurukshetra com Krishna, não é igual. A felicidade dela é inferior a quando ela está em Vrindavana com Krishna. Então o ambiente é super importante para esse relacionamento de Madhura Rasa, relacionamento conjugal de Radha Govinda. Radha Govinda não podem ser removidos de Vrindavana. Do mesmo modo que Sri Chaitanya Mahaprabhu não pode ser removido de Navadvipa. A coisa toda é um sistema. Não se pode separar uma parte das outras partes. Todos os devotos têm um papel necessário a atuar para criar a harmonia nos passatempos de Krishna. Caso contrário, não seriam algo vivo, mas morto, artificial e inútil. Então cada devoto tem o seu papel lá. As gopis têm um papel, os vaqueirinhos têm um papel, o bosque de Vrindavana tem um papel, as cavernas da colina de Govardhana tem um papel, o rio de Amuna tem a areia do rio de Amuna, tudo lá é perfeito para o passatempo deles. Se não fica artificial, morto, inútil, como está sendo dito aqui. Isso é inimaginável. O Krishna Lila forma um todo orgânico. Shrimati Radharani diz: a minha mente corre direto rumo a Vrindavana. Eu tenho Krishna, o principal objetivo de prazer, mas é inútil sem a parafernália favorável de Vrindavana. Então, quando ela tem Kurukshetra com Krishna, Shrimati Radharani, é inútil, ela não vai ter aquele prazer que ela tem em Goloka Vrindavana. Só existe aquele prazer máximo lá em Vrindavana, em nenhum outro lugar. Ela está com Krishna em Kurukshetra, mas falta algo. E o que é esse algo? Se ela está com ele lá. Esse algo é o ambiente de Vrindavana. Como diz aqui, é inconcebível para nós, mas é isso que acontece. Tem que ter o ambiente. Todo mundo participa, todo mundo é importante no Madhura Rasa. Assim, a dor da separação de Radharani atinge o seu nível máximo em Kurukshetra, onde ela obteve o objeto de sua união depois de uma longa separação. Lá Krishna está tão próximo,
mas sem estar cercada pela parafernália favorável de Vrindavana, ela não pode tirar verdadeiro prazer, proveito da união. Então, ela está em separação de Krishna, ela vai para Kurukshetra encontrá-lo, mas continua esse sentimento de separação. Porque o êxtase maior não pode ser alcançado lá em Kurukshetra. O êxtase maior é só em Vrindavana. Mesmo ela estando com Krishna em Kurukshetra, ela está em união com Krishna em Kurukshetra, mas falta algo. Falta o ambiente de Vrindavana. Então, Srila Siddhar Maharaj está explicando claramente aqui que somente lá em Vrindavana existe essa união, esse ambiente favorável e o Madhura Rasa, o êxtase maior do casal divino Radha Krishna. Foi desse modo que Bhaktivinoda Thakura explicou o humor de Shrimati Radharani em Kurukshetra. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele está falando o que Bhaktivinoda Thakura explicou. Ela está em Kurukshetra com Krishna, mas não é igual. Não é o local apropriado para ela ter o êxtase total com Krishna. Agora temos um outro subtítulo aqui do capítulo, um guru revolucionário. Certa vez, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele revelou a importância de Kurukshetra de modo muito singular. As palavras de nosso Guru Maharaj foram, em grande parte, muito revolucionárias. Quando eu era um principiante, com cerca de 2 anos na Gaudiya Mati, isso é Srila Siddhar Maharaj falando. Quando ele tinha 2 anos de Gaudiya Mati, foi encarregado do templo de Kurukshetra. Uma vez, eu vim para a sede principal de Calcutá, na casa alugada em Uttadanga, para o festival de pregação anual. Depois do festival, eu devia retornar a Kurukshetra. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta pensava em inaugurar uma exposição teísta em Kurukshetra, mostrando com dioramas. Dioramas são escrituras modeladas em palha e barro, pintadas e vestidas. Como Krishna e os seus amigos chegaram lá, vindo de Dwaraka, e as golpes vindas de Vrindavana. Então, aqui é tipo um teatro, né? Se lá Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele queria fazer essa encenação de Krishna voltando de Dwaraka com os seus amigos e as golpes Shrimati Radharani vindo de Vrindavana. É mencionado no Srimad Bhagavatam que durante o eclipse solar eles foram se banhar no Brahma Kunda. O Brahma Kunda é um lago, Kunda quer dizer lago, né? O Brahma Kunda é um lago gigante. Quando eu fui lá em Kurukshetra, eu vi o Brahma Kunda. Ele é gigante, enorme. Enorme, enorme, enorme. E tem caminhões, ônibus e ônibus e ônibus lá de turistas, de devotos que param. Tem um estacionamento enorme lá em Kurukshetra, em frente ao Brahma Kunda. E os devotos param lá, os turistas param lá de ônibus
e entram no Brahmakunda. Você vê aquele monte de gente lá no Brahmakunda, entrando na água do Brahmakunda. E aquele monte de barraquinhas vendendo comida lá fora, porque é muita gente assim, milhares de pessoas. É algo assim espantoso, a quantidade de pessoas que vão no Brahmakunda. Então aqui é mencionado no Śrīmad Bhagavatam que durante o eclipse solar eles foram se banhar no Brahmakunda, um lago sagrado em Kurukshetra. Srila Prabhupada desejava mostrar esse passatempo com dioramas. E desse modo, a exibição foi montada. Ele pediu que fossem impressos folhetos e 20.000 circularam pela área, convidando as pessoas a virem para a exibição. Então veja só, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele fez 20.000 panfletos para convidar as pessoas para ver esse tipo um teatro que ele fez, com folhas de palha e barro, fazendo tipo estátuas, demonstrando Krishna vindo de Dwaraka com os amigos e Srimati Radharani as Gopis vindo de Vrindavana, o encontro deles. Aí agora um outro subtítulo, Vrindavana, para pensadores superficiais. Com relação a isso, ele nos disse, todos vocês devem saber que somente as pessoas falsas, sem substância, e os homens de pensamento superficial gostam de Vrindavana. Veja só o que está sendo dito aqui. Somente os homens de pensamento superficial gostam de Vrindavana. Todos vocês devem saber que somente as pessoas falsas, sem substância, e os homens de pensamento superficial, eles gostam de Vrindavana. Agora ele vai explicar o porquê. Eu fiquei muito perplexo ao ouvir isso, ao ouvir Prabhupada dizer isso. Eu havia sido informado que Vrindavana é o local mais elevado da perfeição espiritual. Tinha ouvido que aquele que não dominou os seus sentidos não pode entrar em Vrindavana. Somente as almas liberadas podem ingressar em Vrindavana e ter a oportunidade de discutir Krishna Lila. Vrindavana é para as almas liberadas. Isso Srila Siddhar Maharaj tinha escutado. Aqueles que não estão livres das demandas de seus sentidos podem viver em Navadvipa, mas as almas liberadas, elas podem viver em Vrindavana. Agora, Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura diz que os pensadores superficiais apreciam Vrindavana, mas que um homem de verdade, de verdadeiro bhajana, de autêntica aspiração divina, ele desejará viver em Kurukshetra. Então, somente os superficiais querem viver em Vrindavana. Um homem realmente que tem autenticidade,
ele aspira a viver em Kurukshetra. Ao ouvir isso, senti como se tivesse caído do alto de uma árvore. O que é isso? Perguntou. Pensei, eu sou alguém que ouvi com muita atenção, portanto, estava muito ansioso de captar o significado de suas palavras. O pensamento seguinte que ele nos deu foi que Bhaktivinoda Thakura, depois de visitar muitos diferentes lugares de peregrinação, comentou. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura comentou o seguinte: gostaria de passar os últimos dias de minha vida em Kurukshetra. Construirei uma cabana perto do Brahmakunda e passarei o resto da minha vida lá. Kurukshetra é o verdadeiro lugar de bhajan, de prática devocional, de pregação. Agora um outro subtítulo. Comerciantes astutos. Por quê? É a pergunta. O serviço fica mais valioso conforme o grau de sua necessidade. Comerciantes astutos, eles procuram o mercado em tempo de guerra, pois nessa posição perigosa, o dinheiro é gasto como água, sem levar em conta o seu valor. Eles podem ganhar mais dinheiro. Se começa uma guerra, do mesmo modo, quando a necessidade de Shrimati Radharani atinge o seu zenite, o serviço a ela torna-se extremamente valioso. O serviço é valorizado conforme a sua necessidade. Em Kurukshetra, Shrimati Radharani, ela tem a maior necessidade, pois Krishna está tão próximo, mas o seu lila de Vrindavana é impossível. Então, por que lá em Kurukshetra é o local mais propício a fazer o serviço a Shrimati Radharani? Porque ela precisa. Silat Maharaj já falou isso também. Qual o serviço principal que você tem que fazer? Aquele que precisa. O serviço que é necessário, que está precisando ser feito, é o principal a ser feito. Então, em Vrindavana, Shrimati Radharani está confortável lá. Ela está no ambiente dela. Mas em Kurukshetra não. Então, nós, dando a nossa energia para ela, para auxiliá-la em Kurukshetra, é o lugar melhor para nós. Por isso, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele falou, quero fazer uma cabana antes de abandonar o corpo e ficar lá, ao lado do Radhakunda, em Kurukshetra. Lá é o melhor lugar para servir Shrimati Radharani, porque lá ela precisa do nosso serviço. Ela precisa da nossa ajuda. Ela tem Krishna, mas não tem o prazer que ela tem em Vrindavana. Então, lá é o melhor lugar para servi-la. No futebol, considera-se que se a bola estiver a poucos centímetros do gol e for devolvida, isso será uma grande perda. Do mesmo modo, depois de uma longa separação, Krishna está presente em Kurukshetra. Assim,
o anseio pela união que experimentam os seus devotos deve atingir o seu ponto máximo, mas por ele estar atuando o papel de um rei, eles não conseguem se encontrar de forma mais íntima. Então, Krishna em Kurukshetra, ele está na forma de um rei. Ele foi de Dwaraka, que ele é rei, para Kurukshetra. E não tem como ter um relacionamento mais intenso com Krishna na forma de um rei. O relacionamento mais intenso de todos com Krishna é em Goloka Vrindavana, quando ele é um vaqueirinho, ele está tocando flauta. Então, nesse momento aqui de Kurukshetra, não há como ter um relacionamento mais próximo com ele. Uma proximidade máxima com ele. Eles não conseguem se encontrar de forma mais íntima. As circunstâncias não permitem que ocorra o lila de Vrindavana. Portanto, nessa ocasião, Shrimati Radharani, ela precisa do serviço mais elevado de seu grupo, as Sakis. Vamos ler mais um pouquinho, até o próximo subtítulo. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele diz que, nessa situação, uma gota de serviço produzirá maior quantidade de prema, de amor puro por Deus. Então, quando Shrimati Radharani necessita, uma gota de serviço produz muito mais amor puro por Deus. Você fazer o serviço quando a pessoa quer que o serviço seja feito é muito, muito, muito superior. Por isso, Srila Bhaktivinoda Thakura falou, o verdadeiro devoto, ele quer estar em Kurukshetra, servindo lá. Em Vrindavana são os que são superficiais. Aqueles homens que são superficiais querem estar em Vrindavana. Mas em Kurukshetra é o maior serviço que pode haver. Uma gota, como diz aqui, uma gota de serviço em Kurukshetra produzirá a maior quantidade de prema, de amor puro por Deus. Amor divino. Nos passatempos de Radharani, de Radha Govinda, existem dois aspectos. Sambhoga, a união divina, e Vipralamba, a separação divina. Quando Radha e Krishna estão muito próximos um do outro, mas não podem se relacionar intimamente, o serviço, neste momento, pode produzir maior ganho para os servidores, para os servos. É da mesma forma que no Ekadashi. No Ekadashi, Krishna, ele aceita mais o nosso serviço. Então, nós temos que aproveitar esse momento de Ekadashi, no dia de Ekadashi, e aumentar o serviço a ele. Uma gota produz muito mais serviço do que nos outros dias. No mês de Kartik, que vai chegar agora em outubro, é o mês que Krishna mais aceita o serviço devocional. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Como aqui, no amor em separação, Krishna está do lado de Shrimati Radharani, muito próximo, mas não podem ter o relacionamento mais íntimo. Esse é um momento que é melhor para o devoto servi-lo, para ganhar mais sukriti, mais mérito.
produz mais ganho para os servos. Por isso, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele diz, eu desejarei construir uma cabana às margens do Brahmakunda, em Kurukshetra, e contemplarei oferecer serviço ao casal divino. Se puder alcançar esse nível, onde a perspectiva de serviço é tão elevada, não haverá possibilidade de retornar a este plano mundano nunca mais. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura fala, se nós conseguirmos servir nessa condição onde Shrimati Radharani, ela mais precisa de nós, dos servos auxiliando, se nós conseguirmos isso, nunca mais voltaremos para o mundo material. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele conclui essa parte desse subtítulo da aula, falando isso. O serviço, ele é muito mais valorizado quando ele precisa ser feito. Se você faz todo dia serviço, mas não tem tanta urgência em ser feito, ele é um serviço, mas se há necessidade, ele é maior. Por isso Silachara Maharaj sempre falava, quando o Guru pede um serviço, você tem que fazer o mais rápido possível, porque aquele momento é o que é preciso. Se o Guru fala para você fazer algo, faça o mais rápido que você puder. Esse é o humor correto. Se precisa lavar o banheiro, porque está muito sujo, por exemplo, vou dar um exemplo, vai ter um festival aqui no templo, está tudo perfeito, tudo perfeito, mas o banheiro está sujo. Aí você chega da rua, qual que é o serviço que você tem que fazer? Você vai querer limpar o salão de novo? Não, você vai limpar o banheiro, o serviço mais importante que precisa ser feito naquele dia. É importante você limpar o banheiro no dia que não está tão sujo? Sim, é importante. Mas aquele dia que está sujo e vai receber as pessoas, é o serviço principal. E aí ele tem mais valor. Krishna vai te dar mais mérito se você fizer o que é necessário naquele momento. Se o Guru pede para você doar um dinheiro, porque ele precisa fazer alguma coisa urgente, você vai ganhar muito mais retorno espiritual, sukriti, do que você dar numa condição que ele não precisa tanto do dinheiro. Então, você pode ficar o dia inteiro falando exemplos aqui sobre o quando é necessário e quando não é necessário. Mas o serviço maior é quando é necessário. E nós temos que ficar atentos a isso. Ter o olhar de ver aquilo está sendo necessário ser feito, então eu vou fazer. Vamos ver aqui se tem algum comentário, alguma pergunta. Amanhã continuaremos essa parte do livro que paramos hoje. Não houve nenhum comentário, nenhuma pergunta. Vamos então cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem está participando conosco. Então, hoje, basicamente, o que foi falado de tão importante? Nós temos que fazer o serviço diário, claro, mas quando é necessário fazer um serviço que precisa ser feito com mais urgência, que Krishna está querendo, é esse o serviço que nós temos que dar prioridade. Existem muitos serviços, mas tem alguns que são prioritários. E a prioridade é servir quando é necessário.
focar naquilo que é mais urgente, que é mais necessário. Srila Bhaktivinoda Thakura deixou claro isso aqui. Vrindavana é um local que tudo está acontecendo normalmente. Shrimati Radharani está lá com Krishna no Lila, mas em Kurukshetra ela está com Krishna, mas não é possível fazer o Lila mais íntimo. Então é lá que nós temos que ajudá-la. Isso é em relação ao Guru, é em relação ao nosso serviço diário. Vamos então agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Sankirtan. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudan. Govinda Ram Shri Madhusudan. Hari Gopinath Madana Mohan. Hari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Radha Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Jai Jai Gosai Gauri Charana Banda. Jai Gosai Gauri Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasya Vishta Pura. Jaha hoite Vigna Nasya Vishta Pura. Jai Gosai Jai Tarada. Jai Gosai Jai Tarada. Janame janame more yogila. Janame janame more yogila. Jai Gosai Jobe Braje Koilo Vaso. Jai Gosai Jobe Braje Koilo Vaso. Krishna Nitya Lila Gaurila Prakash. Krishna Nitya Lila Gaurila Prakash. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriya. Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriya. Hari Ram Sankirtan Hare Hari Ram Sankirtan Hare Adamata. Hari Ram Sankirtan Hare Adamata. Hare Krishna Krishna
Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Goda Hari, Jaya Sacinandana, Goda Hari, Goda 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 Hari, Goda 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 Hari, Jaya Sacinandana, Goda Hari, Jaya Sacinandana, Goda Hari, Dayamita, 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 Nitayora Haribo, 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 Nitayora Haribo, Nitayora Haribo, 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 Nitayora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está assistindo conosco aqui. Temos aqui hoje conosco, fazendo Sadhusanga, o Davi Miguel, a Malini Devidasi, Doyal Nitai, Rajibhuvan Jadavi, Ishan Krishna Prabhu, a Jamuna Devidasi também conosco, a Natasha Lima, que aparecem para mim são esses, os devotos que estão vendo, simpatizantes. Agradeço o Sadhusanga de todos, um bom dia a todos, até às 19 horas com o programa da noite, a leitura das aulas de Silachara Maharaj. Na verdade, hoje à noite vamos ler sobre o devoto que hoje é o dia do seu desaparecimento, e até amanhã, para quem assiste só de manhã, e até às 19 horas para quem vai ver à noite. Bom dia.